Meus filhos me abandonaram no pior momento, mas o vizinho generoso me salvou do sofrimento. Era um dia cinzento e abafado, quando as palavras cortantes de meu filho ressoaram pela casa. Você está atrapalhando a minha vida, ele gritou, com um brilho de desprezo nos olhos. Foi como um soco no estômago. As paredes parecem ter se fechado ao meu redor, e o nó na garganta ficou tão apertado que eu mal conseguia respirar. O que eu havia feito para merecer isso? Enquanto tentava processar essa avalanche de emoções, uma sensação de abandono começou a me consumir. Como eu poderia ter falhado tanto? O silêncio na casa era ensurdecedor, e o medo do que estava por vir envolvia cada canto, cada objeto que outrora parecia tão familiar. Foi então que o estranho aconteceu. Um barulho inesperado veio da porta da frente, como uma batida suave, mas insistente. Meus olhos se arregalaram. Quem estaria à porta naquele dia sombrio e pesado? Com a mente ainda atormentada pela discussão, me aproximei. Quando abri a porta, um garoto de cabelo bagunçado e olhar curioso me encarou. Tão pequeno e frágil, mas havia algo de especial nele. Ele não pertencia a nenhum dos meus filhos. Oi, sou novo aqui, disse ele timidamente. Como se a sua presença pudesse desfazer a tempestade emocional que eu vivia. Seu tênis estavam sujos e sua camisa estava manchada. Mas ele tinha um brilho nos olhos, uma centelha de esperança que parecia iluminar o ambiente sombrio. Ele continuou. Eu sempre vejo você e seus filhos na janela. Achei que podíamos brincar juntos. Era surreal. No meio da dor e da rejeição, aquele menino apareceu como uma brisa fresca em um dia sufocante. Sua inocência me tocou de uma maneira que eu não esperava. Enquanto ele falava, a tensão em meu coração começou a se desfazer, como se a dor estivesse sendo substituída por algo inesperadamente bonito. As memórias do passado começaram a dançar na minha mente. Risos, brincadeiras, o calor da família, tudo embalado por um fio tênue de tristeza. Mas aqui estava aquele garoto, abrindo uma nova janela para o futuro. Tive uma vontade repentina de protegê-lo, de mostrar a ele um mundo cheio de aventuras e alegrias. O tempo parou. O silêncio ensurdecedor da casa foi quebrado, e uma nova esperança surgia entre as sombras. Mal sabia eu que esse encontro marcaria o início de algo que eu nunca poderia imaginar. Enquanto olhava para ele, algo dentro de mim ressoou. Não poderia perder mais tempo lamentando o que estava se dispersando, quando uma nova oportunidade estava bem diante dos meus olhos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu Suazin. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era um momento tão leve. Eu olhava para aquele garoto com seu sorriso tímido e pensei que, talvez, eu tivesse encontrado uma nova razão para viver. No entanto, a tranquilidade foi abruptamente interrompida. Um estrondo ressoou do lado de fora da minha casa. Um ruído como se algo pesado tivesse caído. O garoto arregalou os olhos e eu, como um instinto, peguei sua mão. Vamos ver o que foi, disse eu, tentando esconder a palpitação crescente no meu peito. A caminhada até a porta foi lenta, cada passo mais angustiante que o anterior. Quando abri, o que vi me deixou paralisada. Um grupo de pessoas se aglomerava em frente à minha casa. Entre elas estavam meu filho e seus amigos. Suas expressões de choque e confusão cortavam mais fundo que qualquer palavra dita anteriormente.
No meio da multidão, uma mulher de cabelos desgrenhados, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, apontava para mim. "Ela é a razão!" gritou ela, sua voz tremulando. "Ela destruiu minha vida! Foi tudo culpa dela!" Aquelas palavras cheiravam em meus ouvidos. Eu não entendia. O que estava acontecendo? Meu coração acelerou. O nó na garganta voltou com força total. Os olhares de reprovação se voltaram para mim. Uma onda de julgamento que eu jamais imaginei viver. Meu filho, conhecido por ter sempre um semblante de confiança, agora expressava uma mistura de medo e raiva que me cortou ao meio. "Quem é essa mulher?" perguntei, tentando manter a calma, mas a tremedeira na minha voz traiu minha insegurança. O garoto ao meu lado olhava preocupado, segurando minha mão firme. "Ela é a mãe da Ana. O que você fez com a Ana?" A voz do meu filho soou como um eco distorcido. Ele se aproximou ainda mais do grupo, pouco a pouco se afastando de mim. Uma punhalada de desespero tomou conta de mim. A depressão se misturava com a confusão. "Eu não fiz nada!" balbuciei, implorando por compreensão e um pouco de respeito. Mas não havia espaço para isso. A multidão se aglomerava cada vez mais, e a sensação de sufocamento voltava. Olhei para o garoto, que ainda estava ao meu lado, com um olhar ansioso. Havia um abismo entre nós, um mundo que ele ainda não conhecia. A mulher se adiantou, a sua fúria explodindo como um vulcão. "Ela foi a última a ver a minha filha. E se você não tivesse ficado em casa sem fazer nada, a Ana não teria desaparecido." As palavras dela ecoavam e penetravam como facas. O que estava acontecendo? O mundo estava se desmontando ao meu redor. "Não é verdade. Eu não sei de nada. Eu nunca vi a Ana", tentei explicar. Mas minha voz agora soava fraca. Os olhares já estavam fixos em mim, como se eu fosse a criminosa da história. Cada murmúrio, cada sussurro aumentava a pressão. Eu nunca me senti tão sozinha. "Você não entende", meu filho gritou. "Se você tivesse sido uma mãe melhor, a Ana ainda estaria aqui." O golpe foi mais forte do que eu poderia suportar. O garoto segurou minha mão mais apertado, como se quisesse me proteger, mas o desespero ao redor transbordava. A multidão começou a se dispersar em vozes acaloradas. "Vamos ligar para a polícia! Precisamos que ela responda pelas suas ações." Eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Ali, naquele momento de dor, perdi mais do que eu poderia imaginar. Eu estava sendo acusada de algo que nem compreendia. A responsabilidade de um mistério aterrorizante pesava sobre meus ombros. O silêncio dentro de mim ecoou. E uma única pergunta pairava no ar. O que mais eu não sabia sobre o que acontecia naquela cidade? A pressão aumentava como um balão prestes a estourar. As palavras da mulher ecoavam na minha mente e meu coração martelava em desespero. Em meio ao caos, eu apenas queria entender o que estava acontecendo. O garoto ainda segurava minha mão, mas parecia pequeno e desamparado perto da ferocidade da multidão. Eu queria protegê-lo, mas mal conseguia me proteger. "Você não pode! A Ana é minha amiga!" O grito do meu filho cortou o ar e eu fiquei paralisada, sentindo o terror se instalar. O que havia acontecido com a Ana? Eu não sabia. De repente, uma figura familiar emergiu da multidão. Era uma mulher de cabelos grisalhos e um olhar penetrante. Ela se aproximou com determinação, quebrando o círculo de acusadores. Seu rosto exibia uma mistura de preocupação e coragem. "Esperem!" ela gritou, sua voz firme como o aço. "Isso não é o que parece." Os olhares de reprovação mudaram rapidamente para confusão, e um silêncio pesado se instalou. Meu coração disparou.
Quem era aquela mulher? A perplexidade estava estampada nos rostos ao meu redor. O garoto ao meu lado, com sua mão apertada na minha, olhava com curiosidade. E eu sou a mãe da Ana. A revelação dela me atingiu como um soco no estômago. A mulher que enfrentava a multidão, cheia de poder, era a mãe da menina desaparecida. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir o nome da criança. Quem sabia que ela era tão próxima? Eu vi a Ana antes de desaparecer, continuou a mulher, sua voz agora mais calma. Ela estava aqui na rua brincando. E eu nunca soube que você estava aqui. As palavras se desvaneciam e o choque transformava o cenário. Você não tem ideia do que está acontecendo. Eu murmurei, tentando articular o pensamento. O silêncio estava tão denso que podia ouvir meu coração em frenesi. O que quer que a mulher soubesse era vital. As expressões ao meu redor já não eram de raiva, mas de incerteza. O que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. Não, você não entende, ela insistiu, olhando diretamente nos meus olhos. A Ana conhecia você mais do que imagina. Ela vinha até aqui muitas vezes. E eu encontrei algo no quarto dela. A multidão começou a se dispersar. A tensão pairava no ar. Eu sentia que algo estava prestes a ser revelado. Algo devastador. Que tipo de algo? Alguém da multidão perguntou, voz baixa e cautelosa. A curiosidade agora misturava-se ao medo. Um diário, a mulher respondeu. Um diário escondido, onde ela falava sobre você, sobre suas conversas, sobre segredos. O murmúrio cresceu como um trovão. Meus joelhos quase cederam. Segredos? O que poderia haver em um diário de uma criança que fosse tão impactante? Olhei para aquele garoto ao meu lado, sua expressão de preocupação me fazia querer protegê-lo ainda mais. Que segredos? Perguntei, minha voz falhando. Os segredos que podem mudar tudo, tudo sobre você. A mulher se adiantou, a determinação em sua importância agora mais evidente que nunca. Com aquilo, um novo terror se instalou no centro da minha mente. Uma nova reviravolta. Eu percebia que tudo aquilo que eu pensava que conhecia estava prestes a desmoronar. O que a Ana realmente sabia sobre mim? E afinal, quem eu era de verdade? O garoto soltou em minha mão, como se sentisse o clima pesado, e eu encarei meu filho, cujos olhos estavam cheios de dúvidas e mágoas. A multidão finalmente se afastava, mas o peso da acusação ainda pairava. Dava para sentir que algo ainda maior estava por vir. E assim, com aquele abismo se abrindo à minha frente, em vez de respostas, só uma pergunta ficou. O que mais estava escondido naquela cidade? Eu percebia que tudo aquilo que eu pensava conhecer estava prestes a desmoronar. A multidão ao meu redor começava a dispersar, mas o clima de incerteza ainda era palpável. O que a mulher sabia sobre mim? O que a Ana havia escrito em seu diário? A tensão era sufocante, mas antes que eu pudesse perguntar mais, um grito penetrante cortou o ar. É ela! É a culpada! Uma jovem, com o rosto manchado de lágrimas e cabelo desfeito, apareceu do fundo da multidão. Com os olhos arregalados de desespero, ela apontou diretamente para mim. O mundo ao meu redor obscureceu. E o caos gerado por sua acusação fez com que o coração acelerasse. Você levou a minha irmã. Você é a razão do que aconteceu com a Ana. Ela estava ofegante, a cada palavra trazendo mais dor e raiva. O garoto ao meu lado se afastou um passo, como se estivesse vendo tudo de um ângulo que era muito mais sombrio do que imaginava. Eu me lembrava da jovem. A Ana era uma menina adorável. O que havia acontecido? O que aquela mulher estava insinuando? Meu queixo tremia, e eu não sabia como responder. Não sou eu, tentei protestar. Mas a voz dela
se sobrepunha à minha. Você as viu. Sempre esteve aqui e não fez nada. Você estava viva, enquanto minha irmã... Enquanto Ana estava desaparecida. Os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de apoio à jovem que me acusava. A pressão estava insuportável. Um peso esmagador que crescia a cada instante. Eu não sou culpada! Gritei, mas as palavras soaram vazias, ecoando na indecisão. Meus olhos procuravam por meu filho, mas ele apenas os fixou em mim, confuso, angustiado. Ele não sabia em quem acreditar e isso me destroçava por dentro. Foi quando escutei algo atrás de mim. Um som abafado, algo tumular. A mulher que se apresentara como mãe da Ana fez uma expressão de reconhecimento. Antes que eu pudesse processar, ela gritou: "Grupo de busca! Venham aqui! A casa dela! Descobri algo no diário!" A multidão se agitou de novo, as vozes se misturando em um clamor crescente. "Precisamos ir", disseram alguns. E antes que eu pudesse reagir, a jovem se virou em direção à minha casa e a mulher grisalha a seguiu. Eu nem sabia o que fazer. Olhei para o garoto ao meu lado, inseguro. As pessoas estavam se reunindo novamente, mas era como se eu estivesse presa em uma bolha de medo e confusão. Um ao outro, os olhares dos vizinhos eram cúmplices e furiosos. O que mais poderiam saber que eu não sabia? Estava tudo tão interligado, mas eu não conseguia ver o quadro geral. E então, de repente, uma visão chocante. A mulher, agora perto de minha casa, segurava um objeto pequeno e escuro em sua mão. Um diário, aparentemente jazendo perto do carro da Ana. "Olhem!" ela gritou, abrindo-o enquanto a multidão se aproximava. "Olhem o que ela escreveu." Ninguém se atrevia a se mover. O que aqueles rabiscos, aquelas páginas frágeis contendo segredos, poderiam dizer sobre mim? Sobre a Ana? No fundo, uma centelha de dor se misturava à curiosidade. O que havia naquelas páginas que poderia mudar tudo? As vozes se silenciaram. Todos os olhares agora estavam fixos no diário. E eu sabia que a cada segundo que passava, a verdade se aproximava, como uma sombra crescente. O mistério que pairava sobre mim, que envolvia a Ana, estava prestes a ser revelado. Mas o que acontecerá depois? Zack, o garoto que me encontrara, apenas me olhou com os olhos inquietos. Eu precisava protegê-lo. Alguma coisa estava errada, algo que eu nunca poderia ter previsto. E quando a mulher finalmente virou as páginas, o que ali estava poderia ser a chave para a verdade, mas também para em meu colapso. Como eu poderia me preparar para o que vem a seguir? O mundo parecia girar em torno de uma verdade desconhecida. O que a Ana realmente sabia sobre mim? Quando a mulher abriu o diário, um silêncio profundo tomou conta do ar. Todos os olhares estavam fixos nas páginas amareladas enquanto ela começava a ler em voz alta. Minha respiração estava presa na garganta e o mundo ao meu redor desaparecia, transformando-se num borrão. O que aquela menina escrevera sobre mim? O que poderia ser tão importante? Hoje vi a mulher da Casa Azul novamente. Fiquei com medo, mas não sei por quê. Ela parece tão sozinha. A mãe diz que eu não posso brincar com ela, mas eu fui e ela me contou segredos. A mulher lia, a voz trêmula. Meu coração disparou. O que aquela criança tinha visto? O que ela pensava que eu era? Os murmúrios da multidão aumentaram, como se a tensão estivesse eletrizando o ar. "Segredo sobre o quê?" alguém gritou. As palavras da Ana reverberavam na minha mente, como ecos da dor que se aproximava. "Por que você não me deixou ser sua amiga?" Eu só queria entender. A mulher parou. Um olhar de confusão tomou conta de seu rosto. E naquele instante, uma voz vinda de trás da multidão fez tudo tremer.
Ana, você esqueceu de me incluir. Eu sou uma parte de tudo isso também. Era uma menina com a mesma fisionomia da Ana, mas mais velha. Seus olhos estavam vorazes, cheios de um desespero que não reconhecia. Você nunca quis saber a verdade, nunca se preocupou. Ela avançou, furiosa. A cada passo que ela dava, meu coração batia mais rápido. O que estava acontecendo? Quem é você? A mulher de cabelos grisalhos perguntou, a perplexidade em sua voz ecoando na multidão. Eu mal conseguia processar aquelas palavras. Ela sempre me dizia que a mulher da Casa Azul tinha algo a ver com medo e escuridão. Você sempre esteve lá, mas nunca deixou Ana se aproximar. A jovem gesticulou para mim, sua voz fervendo com intensidade. Eu olhei para o chão, o peso do mundo nas minhas costas, enquanto tentava entender. A multidão observava, ansiosa por mais. O cenário era como um filme, mas em vez de ação, estávamos diante de tragédias inadiáveis. O garoto, que agora havia se afastado, olhava para mim com preocupação, como se tentasse entender quem eu realmente era. E se a verdade não for o que você pensa? A mulher ainda estava com o diário nas mãos, a marca da angústia cruzando seu rosto. Mas as palavras da irmã da Ana eram como um tiro no escuro. Você não entende. Ela me contava tudo. As coisas que ela viu. As coisas que pensava. Gritou a jovem novamente, agora com lágrimas escorrendo. Ela estava com medo da verdade, mas não poderia ir embora sabendo que você estava ali. Um choque rápido percorreu todo o meu corpo. A verdade estava ainda mais distante e, ao mesmo tempo, muito mais presente. Você não sabe o que está dizendo. Eu não sou uma ameaça, eu clamei, mas era como se ninguém pudesse ouvir. O medo crescendo ao meu redor era contagiante. Ouvindo tudo isso, a mulher grisalha olhou para mim, uma nova determinação em seus olhos. O que mais você sabe sobre ela? O que mais aconteceu entre vocês? Então um ruído surdo interrompeu nossa conversa. Um barulho bem atrás da casa. Um forte suspense se formou. Alguém ou algo estava ali, entre as sombras que nós não podíamos ver. A multidão estava apreensiva e o garoto ao meu lado começou a recuar. Quem está aí? Gritou alguém, enquanto a tensão aumentava. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O que estava mais profundo, escondido e esquecido estava prestes a emergir. Enquanto todos olhavam para aquele ponto obscuro, somente uma pergunta se formava na minha mente. O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado? O grito da jovem ressoou no ar, ecoando em meio ao silêncio tenso que havia se instaurado. Meus nervos estavam à flor da pele e o medo pulsava em cada batida do meu coração. A multidão, que antes aguardava ansiosa pelas palavras da mulher que segurava o diário, agora parecia uma maré revolta, prestes a se agitar novamente. Então, do fundo da casa, um barulho estrondoso se fez ouvir. Foi como se um objeto pesado tivesse caído. Senti meu estômago se revirar. As pessoas ao meu redor viraram a cabeça, seus olhares fixos no ponto de onde vinha o som. O que foi isso? Alguém sussurrou. A tensão aumentando como um fio esticado prestes a romper. Antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, uma figura surgiu na porta da casa, coberta de poeira e com uma expressão de desespero. Era um homem que nunca havia visto. Alguém me ajudem! Ele gritava, a voz entrecortada pela aflição. Sua camisa estava rasgada e parecia ter corrido uma maratona. Seus cabelos desgrenhados pareciam uma lareira em chamas. Meus instintos gritaram para eu dar um passo para trás. Ana! Onde está a Ana? O homem parecia perdido, seu olhar vagando freneticamente pela multidão. Meu coração acelerou. Aquele homem era desconhecido.
mas sua urgência cortava o ar pesado como uma faca. Aquela confusão, aquelas emoções, tudo se misturava. E a única coisa que eu podia sentir era a pressão em meu peito, a necessidade de proteger o garoto ao meu lado. Ela sumiu! A gente precisa encontrar ela! O homem gritou de novo. E nesse momento, as peças começaram a se juntar. Ela estava brincando aqui hoje de manhã. Eu a vi. E agora ela não está. Suas palavras causaram um frisson entre os presentes. O murmúrio correu como fogo em palha seca. A menina desaparecida estava dentro da minha casa. Naquela hora, nesse instante, o tom da multidão mudou. O medo transformou-se em pânico. A mulher grisalha abaixou a cabeça, sufocada pela onda de gritos e lamentos. Olhei para meu filho e seus olhos estavam arregalados, cheios de uma mistura de compreensão e horror. Ele começou a dar passos para trás, afastando-se de mim, como se quisesse se distanciar de tudo aquilo. Ela estava lá no quarto! O homem apontou para minha casa e uma súbita tensão encheu o ar. O que vocês estão escondendo? Ele estava acusando e a multidão se aglomerou ainda mais. É como se todos já estivessem decidido quem era o culpado. E mesmo que eu quisesse gritar que não era assim, as palavras se perderam na confusão. Foi então que minha mente começou a girar e algo se destravou dentro de mim. Algo que eu havia escondido, que nunca tinha falado com ninguém. Uma memória distante de um verão em que eu tinha escutado Ana e sua irmã conversando na calçada. E se ela soubesse de algo que pudesse machucar alguém? E se ela contasse? Ela sabia algo que ninguém mais sabia. Gritei, nem as palavras se misturando ao clamor da multidão. Os olhos se voltaram para mim em choque. A mulher do diário olhou para mim e a expectativa a envolveu. Já era tarde demais. A semente da dúvida estava plantada. Você, mulher, gritou alguém. O que sabe sobre a Ana? E o homem se aproximou, apontando o dedo. Nós precisamos saber a verdade. No meio daquela tensão, o garoto ao meu lado, que parecia pequeno e impotente diante de tudo, se virou e me disse: Você sabe, não sabe? Sobre o que aconteceu com a Ana? O olhar dele era angustiado. Minhas mãos começaram a tremer. Eu só queria proteger aquele garoto, mas agora ele estava me puxando para uma espiral que eu não podia controlar. A multidão estava prestes a se tornar uma tempestade, e as respostas que estavam escondidas nas sombras poderiam mudar tudo. Olhei nos olhos dos presentes, desesperados por algo, e percebi que a verdade estava prestes a ser revelada. E que talvez eu não estivesse pronta para isso. E assim, enquanto as vozes se elevavam e a confusão se intensificava, uma nova angústia se instalou em meu peito. O que mais eu não sabia? O que a Ana realmente tinha descoberto? E por que tudo isso me envolvia tanto? Senti que, na verdade, estava prestes a perder muito mais do que já havia perdido. Quando a mulher abriu o diário, o silêncio profundo tomou conta do ar. Todos os olhares estavam fixos nas páginas amareladas, enquanto ela começava a ler em voz alta. Minha respiração estava presa na garganta, e o mundo ao meu redor desaparecia, transformando-se em um borrão. O que aquela menina escrevera sobre mim? O que poderia ser tão importante? Hoje, vi a mulher da Casa Azul novamente. Fiquei com medo, mas não sei por quê. Ela parece tão sozinha. A mãe diz que eu não posso brincar com ela, mas eu fui, e ela me contou segredos. A mulher lia, a voz trêmula. Meu coração disparou. O que aquela criança tinha visto? O que ela pensava que eu era? Os murmúrios da multidão aumentaram, como se a tensão estivesse eletrizando o ar. Segredos sobre o quê? Alguém gritou. As palavras da Ana reverberavam na minha mente, como ecos da dor que se aproximava.
Por que você não me deixou ser sua amiga? Eu só queria entender. A mulher parou. Um olhar de confusão tomou conta de seu rosto. E naquele instante, uma voz vinda de trás da multidão fez tudo tremer. Ana! Você esqueceu de me incluir. Eu sou uma parte de tudo isso também. Era uma menina com a mesma fisionomia da Ana, mas mais velha. Seus olhos estavam vorazes, cheios de um desespero que não reconhecia. Você nunca quis saber a verdade, nunca se preocupou. Ela avançou, furiosa. A cada passo que ela dava, meu coração batia mais rápido. O que estás acontecendo? Quem é você? A mulher de cabelos grisalhos perguntou, a perplexidade em sua voz ecoando na multidão. E, sem mais quarta, a jovem respondeu, sou a irmã dela, e você é a razão pela qual Ana nunca poderia ser feliz. O mundo pareceu desmoronar em torno de mim. O silêncio pesado foi acompanhado de murmúrios confusos. A razão? O que você está dizendo? A mãe da Ana insistiu, hábil em descobrir qualquer coisa que pudesse desmistificar a situação. Eu mal conseguia processar aquelas palavras. Ela sempre me dizia que a mulher da Casa Azul tinha algo a ver com medo e escuridão. Você sempre esteve lá, mas nunca deixou Ana se aproximar. A jovem gesticulou para Moon, sua voz fervendo com intensidade. Eu olhei para o chão, o peso do mundo nas minhas costas, enquanto tentava entender. A multidão observava, ansiosa por mais. O garoto, que agora havia se afastado, olhava para mim com preocupação, como se tentasse entender quem eu realmente era. E se a verdade não for o que você pensa? A mulher ainda estava com o diário nas mãos, a marca da angústia cruzando seu rosto. Mas as palavras da irmã da Ana eram como um tiro no escuro. Você não entende. Ela me contava tudo, as coisas que ela viu, as coisas que pensava. Gritou a jovem novamente, agora com lágrimas escorrendo. Ela estava com medo da verdade, mas não poderia ir embora sabendo que você estava ali. Um choque rápido percorreu todo o meu corpo. A verdade estava ainda mais distante e, ao mesmo tempo, muito mais presente. Você não sabe o que está dizendo. Eu não sou uma ameaça. Eu clamei, mas era como se ninguém pudesse ouvir. O medo crescendo ao meu redor era contagiante. Ouvindo tudo isso, a mulher grisalha olhou para mim, uma nova determinação em seus olhos. O que mais você sabe sobre ela? O que mais aconteceu entre vocês? Então um ruído surdo interrompeu nossa conversa. Um barulho bem atrás da casa. Um forte suspense se formou. Alguém ou algo estava ali, entre as sombras que nós não podíamos ver. A multidão estava apreensiva. E o garoto ao meu lado começou a recuar. Tim está aí! Gritou alguém, enquanto a tensão aumentava. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O que estava mais profundo, escondido e esquecido estava prestes a emergir. Enquanto todos olhavam para aquele ponto obscuro, somente uma pergunta se formava na minha mente. O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado? Então, como se o universo quisesse fazer um grande escândalo, uma figura conhecida surgiu da escuridão. Era meu ex-marido, com a expressão apavorada. O que ele estava fazendo aqui? Desculpem-me, eu preciso falar. Ele estava ofegante, sua voz tremia. A multidão se dividiu e todos olhavam surpresos. Ana, o que você sabe sobre a Ana? Ele gritou, o desespero evidente. Ela sabe algo sobre a gente, sobre o que aconteceu. Eu congelei. A lembrança de momentos abafados em que sussurrávamos segredos inundou minha mente. O que ele estava fazendo aqui? E como ele sabia sobre a Ana? Você está louco? Gritei, meu coração disparando. Você não tem nada a ver com isso. Mas a multidão, anticética, começou a murmurar. O que ele quer dizer?
Um conhecido ao fundo gritou. Sabemos que vocês têm um passado. Ela encontrou algo sobre mim. Meu ex-marido continuou, a voz em um tom desesperado. Sou a razão do nosso divórcio. E sobre a Ana? O silêncio despencou como uma bomba. Uma onda de confusão tomou conta. O garoto ao meu lado, uma expressão assustada no rosto, me olhou com um misto de admiração e medo. Meu ex-marido encarava a todos, buscando um pouco de compreensão. Ana descobriu coisas que não deveria, coisas que nunca compartilhei com ninguém. E agora ela está em perigo. Perigo? Alguém repetiu, o eco de espanto pairando no ar. O que meu ex-marido sabia? Era tudo tão confuso e eu não sabia como lidar. Ela sabia sobre meu passado, as coisas que fiz. E ela não deveria ter se envolvendo disso. Ela não estava segura perto de mim. Ele balançou a cabeça, a agonia estampada em seus olhos. A multidão murmurava, a tensão tão palpável que podia cortar. Eu me sentia perdida, ansiosa. O que mais estava escondido de mim? E a verdade que meu ex-marido estava escondendo? Que desastre estava à espreita? Olhei ao redor, a multidão começava a se agitar e eu sabia que a situação estava prestes a explodir. Nesse momento, tudo estava ameaçado de desmoronar. E a única coisa que eu conseguia pensar era: o que mais estava oculto, somando novas camadas a essa história que se tornava tão obscura e complexa? O silêncio que se instalou após a entrada do meu ex-marido foi como uma bucha de pólvora prestes a explodir. Olhei para a multidão e todos estavam com o olhar fixo nele, como se ele fosse a chave para aquele mistério macabro. Mas e eu? O que eu só queria era entender. Você deve ter o que dizer, disse a mulher como diário. Sua voz estava carregada de desconfiança. O Tiago com a Ana. Quem mais sabe da história? Ela me viu em um momento muito frágil. Algo que eu nunca quis que voltasse à tona. Apressadamente, ele olhou para mim, um brilho de desespero nos olhos. Ela não deveria saber. E, mais uma vez, tudo parecia se enredar. O garoto ao meu lado, estupefato, parecia a única âncora em meio à tempestade que eu estava vivendo. A multidão estava impaciente. Como você se atreve a vir aqui falando assim? O que você sabe? Alguém gritou. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. Ana descobriu sobre o acidente e sobre sua verdadeira mãe. Ele se calou. O choque foi como um balde de água fria jogado em todos nós. O que isso significava? Meu coração começou a acelerar. Sobre a minha mãe? Eu mal conseguia articular as palavras. A multidão já estava ansiosa, os murmúrios crescendo em torno de nós. Uma onda de confusão tomou conta de mim. O que meu passado tinha a ver com o desaparecimento daquela menina? Ela não é só uma amiga, ela é mais do que você pensa. O desespero na voz do meu ex-marido crescia. Ana é sua filha também. O chão sob meus pés parecia desmoronar. Tudo que eu havia conhecido e acreditado agora parecia uma construção de cartas prestes a desabar. Não, isso não pode ser verdade. A sensação de um nó crescendo na minha garganta me deixou sem ar. Eu olhei para o garoto que me apoiava. Ele também estava aturdido. O murmúrio da multidão transformou-se em gritos. Como assim? Você está mentindo! Isso não pode ser verdade. Ele quer enganar a gente. O homem estava à beira da histeria. Ana sabia que eu a estava protegendo. Eu não queria que ela se machucasse. Quando eu e você nos separamos, eu não sabia o que fazer. Então eu deixei você ir. Mas ela
Ela não deveria ter descoberto. As palavras dele pesavam no ar. Eu me sentia como se tivesse sido golpeada. A verdade estava ali, aos poucos revelada, mas minha mente não conseguia processar. Eu sempre pensei que meu passado tinha acabado, mas claro que ele não tinha. A mulher com o diário, que havia estado tão certa, agora parecia tão perdida quanto eu. Se isso é verdade, por que você não disse antes? Sua voz estava tremendo. A multidão já não sabia em quem acreditar. Murmúrios de confusão e dúvida se espalharam como um vírus. O que eu achava que sabia, agora não tinha mais fundamento. A culpa, o medo, a raiva, tudo misturado em mim. O que mais estava escondido? O garoto ao meu lado segurou firme minha mão, e seu olhar dizia que ele também queria entender. Mas como explicar tudo aquilo? E se for verdade, e se Ana realmente estiver... Meu ex-marido começou, e todos os olhares se voltaram para ele, buscando uma resposta. Mas antes que ele pudesse terminar, uma sombra se projetou na porta de casa. Alguém ou algo estava ali, e a luz da tarde se obscureceu. Parem todos! A Ana não está aqui! Uma voz alta cortou o ar. Era a própria irmã de Ana, sua expressão cheia de determinação. Todos nós congelamos. Ela sabe exatamente quem é você, e eu não deixarei que você destrua o que resta. A multidão estava em alvoroço. Gritos, acusações, confusão. O garoto começou a se afastar, querendo sair daquela situação que parecia se descontrolar. As palavras da irmã Diana ecoavam na minha mente. O que ela queria dizer? Eu mal sabia que neste momento algo muito maior estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo mais uma vez. A tensão estava no ápice. O que mais estava escondido nas sombras da minha vida? O que a Ana tinha realmente descoberto? E quanto mais segredos iriam ressoar a partir dali, era como se a realidade estivesse se desfazendo diante dos meus olhos. E como um eco distante, percebi que a luta apenas começava. E assim, enquanto todos olhavam para a irmã da Ana, uma sombra se formou atrás dela. O ar ficou pesado e o murmúrio da multidão se transformou em um alvoroço. Eu me senti paralisada, a confusão misturada à dor. O que mais de horrível poderia acontecer? Então, antes que eu pudesse processar, vi o olhar da irmã da Ana mudar. Seus olhos se arregalaram e, um momento de desespero, ela gritou: "Não! Isso não pode ser verdade!" O alvoroço se transformou em um grito coletivo. Como se todos soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. A figura por trás dela começou a se aproximar. Era uma mulher. Seus cabelos longos estavam despenteados e ela parecia mais um fantasma do que uma pessoa. Eu a reconheci. Era a mãe de Ana, a verdadeira mãe. Ela fez uma pausa, olhando para todos com um olhar intenso, assustador. "Eu encontrei!" exclamou, encarando fixamente a irmã de Ana. "Eu encontrei o diário, mas há mais. Eu sei a verdade, e vocês não têm ideia do que está por vir." A multidão ficou em choque. A mulher abriu a bolsa e puxou algo com uma expressão sombria. Uma pequena caixa, antiga e empoeirada. A Ana, ela pediu para eu guardar. Sempre disse que tinha um pressentimento. Seu olhar se fixou em mim e eu senti meu coração disparar. Ela sabia que você estava por perto, que você poderia se machucar. E tom dela tremia. Ana não é apenas sua filha. Ela é minha e de alguém mais. Um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. Meus pensamentos giraram. Como poderia isso ser verdade? Eu não tinha ideia de que Ana era mais do que uma criança querida.
Olhei para o meu ex-marido e vi a mesma incredulidade estampada em seu rosto. Eu queria perguntar, mas as palavras não saíam. O peso da revelação me sufocava. A mulher continuou mais frenética. Estamos correndo contra o tempo. Ela precisa saber antes que você a encontre. Está tudo aqui. Todos os segredos. Ela levantou a caixa, suas mãos tremendo de maneira quase incontrolável. Segredos? A irmã de Ana não conseguia entender. Que segredos? O que você está escondendo? E foi nesse momento que a mulher virou a caixa. Um molho de papel velho e amarrotado desenrolou-se, caindo no chão. Todos se inclinaram para ler, e eu me senti atraída por aquilo. Era como se um buraco negro tivesse se aberto em meu estômago. Eu não estava preparada para o que vi. O papel revelava fotos antigas, e entre elas, uma que me deixou completamente paralisada. Era uma foto da minha mãe, muito mais jovem, ao lado da mulher em pé. Uma revelação de que elas se conheciam. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não, isso não pode ser. Então meu ex-marido gritou: essas não são só fotografias. São pistas! Ela sabia de algo, mas era tarde demais. O pânico tomou conta da multidão, enquanto a mulher gritava: que a verdade pode matar! As vozes ao meu redor se tornaram um caos ensurdecedor. O garoto ao meu lado me puxou, seus olhos fixos nos meus, cheio de medo. O que está acontecendo, mãe? E então, em meio ao alvoroço, eu só consegui pensar: o que mais eu não sei? O que mais está oculto nas sombras? A caixa estava aberta, e eu sabia que mais segredos estavam por vir. Ali, naquele momento, o chão parecia desmoronar sob meus pés. Eu não sabia se estava pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. O que a verdade sobre Ana e minha mãe realmente significava? E o que poderia acontecer a seguir? Quando a mulher com o diário levantou a caixa e os papéis começaram a se desenrolar, percebi que o tempo estava se esgotando. O murmúrio se acalmou e todos os olhares se voltaram para aquela revelação. Meus pensamentos giravam como um turbilhão. O que mais havia ali? As fotos mostravam rostos familiares, pessoas que eu conhecia, memórias que pareciam apagadas. Tentei respirar fundo, mas o nó na minha garganta crescia. Vi meu ex-marido, com o rosto pálido, enquanto os gritos da irmã da Ana ainda ecoavam em meus ouvidos. Não havia como voltar atrás. A verdade estava ali, clara como cristal, mas também perigosa como uma tempestade. A mulher apontou para uma foto. Esses são os nossos segredos. Ana sabia que poderia ser ferida pelo passado. E você? Ela olhou para mim, os olhos cheios de dor e medo. Você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. Um estremecer percorreu a multidão. O garoto, sempre ao meu lado, estava visivelmente abalado. Olhei para ele e, por um momento, me lembrei de que, acima de tudo, eu devia protegê-lo. Ele não precisava ser arrastado para este caos. Parem! Gritei, a voz tremendo mais firme. Chega de acusações. Precisamos focar no que é importante. Olhei ao redor, tentando capturar a atenção de todos. A Ana precisa de ajuda agora. E mais, todos nós precisamos saber a verdade. A mulher com o diário assentiu e então olhou para mim, a determinação voltando ao seu olhar. Tem razão, temos que unir forças, não dividir. Se já encontramos a caixa, talvez ainda possamos salvar a Ana. Não podemos deixar que isso a derrube. Foi como se a tensão se dissipasse, mesmo que temporariamente. A multidão começou a murmurar em concordância, uma onda de alívio sutil. Meu ex-marido fez um passo à frente, sua expressão agora focada. Vamos descobrir o que Ana sabia. O que realmente aconteceu com ela. Se ela estiver em perigo, precisamos encontrá-la imediatamente.
Seu tom estava decidido, e pelas primeiras vezes senti que talvez pudéssemos nos unir para o bem. E assim, começamos a nos organizar, todos nós, a irmã de Ana, as amigas, a mãe da Ana, até mesmo o garoto, todos buscando a verdade. Ana olhou em volta, os olhos cheios de vida novamente. Ela sorriu, seu brilho reconhecendo todos ali. O reencontro foi mágico. A dor que carregávamos foi compartilhada ali mesmo. E tudo o que importava era a conexão que reconstruiu a confiança. E tão rapidamente quanto o drama chegou, a paz começou a reinar. Com o levantar do dia seguinte, era hora de cura, reconstrução e compreensão. Meus relacionamentos se tornaram mais fortes, a dor se transformou em aprendizado e a verdade, finalmente à tona, criava laços onde antes havia apenas sombras. Agora, com a vida começando a seguir seu curso novamente, é a sua vez. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, este é o momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e a espalhar essas histórias. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Adoramos ouvir suas opiniões. E, se você conhece alguém que precisa conhecer esse desfecho arrebatador, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Apoie o canal agora e faça parte dessa jornada. A sua participação é essencial. Vamos juntos em busca de mais histórias incríveis.